tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra permanecerá. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Se a noite vem, eu não temerei. Amanhã já vem com seu resplendor em meu caminhar. Cada passo meu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra permanecerá. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Em meu caminhar, cada passo meu se vê, tu és fiel. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Vamos apresentar Jesus como Ele de fato é. Vamos falar de Jesus como Ele de fato é. Tem muitas pessoas que vão ser salvas porque receberam e entenderam que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar, e entenderam e receberam essa mensagem, disseram sim e são salvas. Mas quando elas chegarem diante de Jesus, elas vão dizer: Jesus, não foi você que me apresentaram. Eu vi um cara mais sério, um cara mais brabo, um cara mais irado, um cara mais... Vamos falar de Jesus como Ele é? Deixa eu ver se eu consigo explicar um pouquinho o que eu quero dizer. Uma das analogias que a Bíblia faz do relacionamento de Jesus com a igreja é um relacionamento de um noivo com uma noiva. Estamos juntos? Sabe disso? Imagine que a igreja ela tem um papel.
na evangelização. Qual o papel? Apresentar uma pessoa, apresentar um potencial noivo para uma moça, para uma potencial noiva. E aí você vai falar de Jesus para essa potencial noiva. E você fala assim: se você morrer hoje, você tem certeza de para onde você vai, aonde você vai passar a sua eternidade. Você é um pecador. Se você estivesse aqui na sexta-feira, você ia ver uma representação teatral de uma evangelização pelo medo. Pecador, você vai para o inferno, você está condenado, você tem que mudar de vida. Aceite a Jesus. Eu acho que Jesus olha assim e fica pensando: será que eu não tenho atributos suficientes para que você possa provocar paixão numa pessoa por mim e você tem que ameaçá-la para que ela aceite ser minha noiva? Entendeu o que estou querendo dizer? Vamos apresentar Jesus como Ele de fato é, porque Ele é apaixonante, Ele é lindo, Ele é amoroso, Ele deu a vida dEle, Ele sangrou até a morte para nos dar a vida. Ele pagou a nossa pena, Ele cumpriu a nossa condenação, Ele quitou a nossa dívida, Ele nos fez livres, Ele nos fez vencedores, Ele curou o nosso corpo, Ele mudou a nossa história, Ele nos fez livres. Será que a gente não pode dizer isso dEle e fazer as pessoas se apaixonarem por Ele? Então o que eu gostaria hoje, queridos, é de inspirar você e pedir para você: vamos falar de Jesus como Ele de fato é. Ele é extraordinário, Ele é lindo, Ele é sublime, Ele é majestoso, Ele é um rei, Ele é único. Jesus, Ele não veio condenar ninguém, a Bíblia fala isso. Jesus não veio trazer condenação, Jesus veio trazer salvação. Jesus não veio apontar o dedo, Jesus veio salvar. Mas, de repente, você pensa: mas por que salvar? Por que as pessoas precisavam de salvação? Porque todos nós nascemos debaixo de condenação. E mais do que isso, uma condenação que nenhuma pessoa jamais conseguiria cumprir as exigências necessárias para que se tornassem justas pelos seus próprios esforços. Todas as pessoas nasceram debaixo de uma condenação por causa do pecado de Adão. E agora, para que essas pessoas, todos nós, pudéssemos nos tornar justos, precisaríamos cumprir um conjunto de exigências, de leis, de regras, que a própria Bíblia diz que ninguém consegue. E porque ninguém consegue, está debaixo de condenação. E só tem uma solução: alguém competente o suficiente, cumprir todas essas exigências, todas essas leis, e no lugar de todas elas, Ele agora entrega a sua justiça. Ele se faz pecado para que eu e você nos tornemos justos. Por isso, Ele veio não condenar, Ele veio salvar. Jesus veio trazer salvação. E eu gostaria de usar uma história muito conhecida para extrair alguns pontos. A história é muito conhecida, mas eu acho que eu vou compartilhar algumas curiosidades, e não são só curiosidades, são algumas pedras preciosas escondidas nessa história, que talvez você nunca tinha percebido, nunca ouviu falar, mas que vão nos ensinar a enxergar Jesus como Ele de fato é, e ajudar as pessoas a olharem mais para Jesus do que para si mesmas. Porque quando evangelizamos, nós cometemos um grande erro. Nós falamos demais da pessoa, das suas falhas, dos seus erros, dos seus problemas, falamos demais da pessoa e falamos pouco de Jesus. E nós vamos aprender hoje que o que as pessoas precisam conhecer não é a si mesmas. Elas sabem que não presta, mas elas precisam saber quem é Jesus e saber que em Jesus existe salvação. Em Jesus existe mudança de vida. Vamos mergulhar nessa história que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 34. Você conhece essa história, mas eu gostaria que você começasse a imaginar e mergulhar nesse cenário que nós vamos descrever aqui. Estava ali
uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ele, então, lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia! Aleluia! Que história extraordinária! Como é uma história conhecida, nós já ouvimos tantas vezes, você já ouviu outras mensagens sobre essa história, às vezes a gente não tem a sensibilidade de perceber qual que é o ambiente, qual é a circunstância, qual é a vivência, qual é o sentimento que envolve o coração dessa mulher. E eu queria te ajudar a perceber um pouquinho isso, a perceber um pouco como essa mulher deveria estar se sentindo, como eram os dias dessa mulher naquele tempo, dentro deste contexto e dentro da cultura existente naquela época. E aqui vem meu primeiro ponto, e eu vou entrar um pouquinho no ambiente e nos sentimentos, nas emoções, além das situações físicas dessa mulher. Meu primeiro ponto é: a lei condena. A lei condena. Queridos, não é difícil de nós imaginarmos e fazermos uma analogia aqui, que sangue é igual a vida, certo? Sem sangue, a pessoa não vive. Com pouco sangue, a pessoa tem pouca energia, pouca disposição. É necessário ter uma boa saúde no sangue para ter vigor, para ter disposição, ter ânimo. Sangue é igual a vida. A falta do sangue gera anemia, gera fraqueza, gera indisposição, falta de vontade, desânimo. Se uma pessoa anda muito desanimada, anda muito triste, muito sem vontade de viver, quer ficar o tempo todo na cama, não tem vontade de trabalhar, não quer acordar, certamente, se ela for no médico, uma das coisas que o médico vai fazer é: vamos fazer um exame do seu sangue. Vamos ver como está o seu sangue. Porque se estiver com o sangue não estiver ok, pode gerar então a anemia vem a fraqueza, vem um desânimo, e isso precisa ser tratado. Agora imagine uma mulher que por 12 anos tem uma hemorragia. E ela constantemente perde sangue. Constantemente, portanto, ela perde vigor, ela perde força, ela perde disposição. Está enfraquecida. É uma pessoa que vive olheiras profundas, fraca, sem condições de exercer o trabalho de uma forma adequada, e ela convive com essa doença, e isso desgasta, isso deixa ela para baixo, isso a desanima, isso a frustra. E mais do que isso, ela tem alguns recursos, segundo o texto a gente pode entender isso, e ela usa dos seus recursos para tentar sarar, porque ela não aguenta viver dessa forma. É tão desesperador que ela não guarda uma parte dos recursos para fazer outras coisas, não. Ela usa todos os seus recursos para tentar encontrar cura, para resolver essa questão desta hemorragia. E ela então, o texto diz, gastou tudo o que tinha com os médicos. Todas as sugestões dadas, todos os medicamentos sugeridos, tudo aquilo que disseram para ela fazer, ela tentou fazer. Ela se esforçou, ela buscou a saúde.
Tudo que estava ao seu alcance, dos seus recursos, ela tentou. Mas ela agora tinha uma frustração, depois de 12 anos, um desgaste físico, uma frustração financeira, material e emocionalmente também, pessoa para baixo, frustrada, depressiva. Por quê? Porque a cada tratamento que ela tentava, o texto diz que não tinha um resultado positivo, pelo contrário, ela piorava. Não é o que o texto diz? Ela gastou tudo que tinha com os médicos, mas ao invés de melhorar, piorava. Ela ia a pior. Além do flagelo do corpo, que gera essas consequências que a gente está comentando aqui, ela também estava condenada à marginalização da sociedade. Como assim, Tom? Por quê? Porque uma pessoa na condição desta mulher era considerada na cultura da época uma pessoa impura. Isso significava que esta pessoa não poderia ter relacionamento, convivência, ela não sequer poderia tocar nas outras pessoas, porque se ela tocasse em outras pessoas, ela tornava essas outras pessoas impuras também. Então, ela, além de todo esse ambiente trágico, esse cenário trágico, da questão física, questão financeira, questão emocional, agora ela não tem nem sequer convívio, relacionamento. Para piorar, ainda a cultura da época dizia, se alguém tem alguma doença, esta pessoa está sofrendo essa doença porque ela cometeu algum pecado. Quando alguém tinha uma enfermidade, as outras pessoas, ao olhar aquela pessoa com enfermidade, já imaginavam, ela fez alguma coisa e ela está pagando pelo erro, ela está pagando pelos seus erros. Tom, como assim? Fácil, eu sempre uso esse exemplo. Os discípulos estavam com Jesus e encontraram uma pessoa que era cega. E eles perguntaram para Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Para que ele nascesse assim. Percebe a consciência cultural da época? Se alguém é cego, é porque alguém pecou. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Se alguém está sofrendo de alguma enfermidade, algum mal no seu físico, é porque existe pecado. Então essa mulher, ela era marginalizada porque existia uma regra cultural, e eu já vou mostrar, inclusive, de onde que vem essa cultura. Ela era marginalizada e, além disso, ela sofria o olhar de condenação dos outros e, além disso, ela mesma se condenava. Porque ela sabia que ela tinha, com certeza, falhas, como todas as pessoas têm. E ela olhava para suas falhas e pensava, bom, se eu estou sofrendo desse mal, eu também não sou perfeita, não sou justa, não sou digna, por isso eu mereço passar por esse flagelo, eu mereço passar por este mal. Então, perceba que a situação simplesmente não era uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma limitação física. Isso trazia toda uma carga, todo um peso de existência para a sua personalidade, para o seu caráter, para a sua forma de enxergar a vida, da sua forma de se relacionar com as pessoas, a sua limitação de ter afeto, contato com outras pessoas. Cenário complicado. Então, mas será que é isso mesmo? Será que era assim que funcionava? Deixa eu mostrar para você, texto de Levíticos 25, 26. Eu vou ler na minha versão. Bom, deixa eu ler ali. Eu vou só passar por cima, só para você sentir o clima, o ambiente. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. E o texto continua. Eu só citei esse texto aqui para que você perceba como vinha lá da cultura antiga, tempo da lei, das regras daquela sociedade, a forma de se enxergar uma mulher que tivesse uma hemorragia como essa mulher tinha. Existia inclusive registro, como nós lemos agora, se uma pessoa estiver vivendo dessa forma, ela está impura. Se ela deitar-se numa cama, essa cama, se não for higienizada, se não for trocada, essa cama é impura, ninguém pode tocar essa cama. Se ela sentar em algum lugar, essa cadeira passa a se tornar impura. Pense como era a situação desta mulher. Marginalizada,
rejeitada. Se alguém olhasse para ela e percebesse o seu problema, imediatamente a rejeitava, mandava ela embora. Porque era assim que as pessoas enxergavam naquele tempo. Esse era então o desespero desta mulher, era terrível. Existia uma consciência muito forte, de que essas situações eram decorrentes de pecado, então ela tinha um olhar sobre a sua vida de condenação dos outros e de si mesma. Mas ela ouviu falar de um homem. Ela ouviu falar de alguém chamado Jesus. E a mensagem que veio quando falaram de Jesus para ela é que ele era um homem justo. Ele era um homem santo. Era um homem que operava milagres. Era um homem que era reto, que era íntegro. E na mente dela, ela pensou: eu não tenho condições de me tornar digna, justa, com a minha capacidade. As exigências são grandes demais, mas Ele é justo. Ele é digno. Ele é santo. Ele é poderoso. Então a santidade dEle, a justiça dEle pode me curar. Foi o que passou na mente dessa mulher. Foi o que veio à sua mente. Ela pensou: eu não sou justa nem santa, mas Ele é, e a santidade dEle pode transformar a minha vida. Agora, uma curiosidade do ponto de vista histórico e cultural da religião judaica, e que vai fazer sentido e talvez algo que você não tinha percebido antes. No versículo 28, que nós lemos há pouco, diz assim: porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Mas aqui esse texto, ele não está sendo preciso o suficiente para nós extrairmos um valor grande que está dentro dessa história. Mas já no Evangelho de Lucas, sim, existe uma precisão mais acurada deste cenário. Vamos ler Lucas 8:44, um texto paralelo desse texto. O texto diz assim: que ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Borda do seu manto. Eu não sei se nós temos uma outra versão, mas existe uma outra versão que diz assim: tocou na orla das suas vestes. Já ouviu essa expressão? Orla das suas vestes? E aqui Lucas, ele destaca onde exatamente essa mulher pensou, imaginou e idealizou tocar. Tocar na orla das suas vestes. Tom, e daí? Não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa do que tocar no seu manto. Quando eu penso em tocar em seu manto, tocou no manto, tocou no manto, tocou no manto. Ele usava uma bata, uma túnica. Aonde tocasse era manto. Mas a orla das vestes não é qualquer lugar do manto. É um lugar muito específico. Muito específico e tem informações extremamente importantes. Então, como assim? Me explique. Ponto 2. Orla das vestes. O nome orla das vestes, no hebraico, é tzitzit. E o que são a orla das vestes? O que é a orla das vestes? Eu queria pedir que colocasse uma foto para você entender o que é a orla das vestes. Você está vendo ali 4 cordões, ok? E a orla das vestes são esses 4 cordões que eram fixos na barra desta túnica, deste manto. Um na frente, um atrás, um de cada lado. 4 franjas, 4 cordões. Pode deixar ali um pouquinho, porque eu queria mostrar um pouco o que significa e quais as características que a gente encontra, porque elas têm um significado, têm um valor. Os tzitzit, eles eram franjas que ficavam então nos 4 cantos das vestes, sendo que cada fio desses, cada franja dessas era composta de 8 fios e eram dados 5 nós. Se você olhar, eu busquei no Mercado Livre essa foto, tá? Atual. Mas se você olhar, existem 5 nós em cada uma dessas franjas e a composição dela é de 8 fios.
Então, e daí? Vamos lá, me ensina. Falei que hoje tinha uma curiosidade histórica aí, né? Eu não sei se você sabe disso, mas cada letra do alfabeto judaico corresponde a um valor. Existe um valor em cada letra do alfabeto judaico. Depois você pode pesquisar isso, por enquanto só confie. A palavra tzitzit, se você somar cada uma das letras, das palavras, o valor numérico de cada uma dessas letras, o valor resultado da soma dessas letras é 600. 600. Quando nós vamos para os 5 nós, precisamos entender por que eram dados esses 5 nós. E sabe por que existiam 5 nós? Porque esses 5 nós representavam a Torá, os 5 livros da lei de Moisés. Os 5 nós falavam da lei de Moisés. 5 nós, 5 livros da Torá. E por que essas franjas eram feitas de 8 fios? Porque esses 8 fios direcionavam para os 8 órgãos do corpo que estimulam o homem a pecar. Quais são eles? Ouvidos, olhos, boca, nariz, mãos, pés, genitais e coração. Tudo aquilo que estava ali tinha um significado, tinha uma representação. E se você somar o número 600, mais 5, mais 8, nós chegamos em 613. Sabe o que são 613? O número total das leis e preceitos da Torá. O que é a Torá? É a lei judaica. Quando a gente fala de lei e graça, quando nós estamos falando de lei, é disso que nós estamos falando. Então, e o que significa isso? Na cabeça de todo judeu, criado desde a infância, na lei e na religião judaica, era imprescindível, era uma exigência que se cumprisse a lei para que a pessoa fosse digna de ter relacionamento com Deus. E estas leis, esses preceitos, essas 613 regras é que a Bíblia diz que ninguém consegue cumprir. Tom, mas será que é isso mesmo, que as franjas eram colocadas na roupa para falar da lei? Vamos lá. Números 15, 38 até o 40. Diga o seguinte aos israelitas. Para quem? Israelitas, não é para nós. Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Vocês perceberam lá na foto? Cordão azul? Façam isso por todas as suas gerações. Por quê? Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Percebe que quando essa mulher diz, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, não é simplesmente pensar, eu quero tocar na roupa dele, a roupa dele tem poder. Não, ela entendia, eu não sou justa, eu não sou digna, eu não sou competente, eu não sou santa, mas Ele é. Quando eu olho para a orla das minhas vestes, eu sei que eu não cumpro esses mandamentos, mas quando eu olho para a orla das vestes dele, ali existe santidade. E se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Queridos, que ensinamento que essa mulher nos dá. Que ensinamento que essa mulher traz para nós. Porque todos nós pensamos e olhamos para as nossas limitações, achando que isso nos impede de receber o favor de Deus. Ela desistiu de olhar para as capacidades dela, ela resolveu olhar para as capacidades de Jesus. E ela entendeu que se ela tocasse na capacidade de Jesus, isso traria bênção para ela. E é disso que eu falo, quando evangelizamos, não ficar apontando para a pessoa para ela ter uma autoconsciência de limitação, mas apontar para Jesus, porque Jesus é santo o suficiente para mudar a história de qualquer pessoa. E é isso que as pessoas precisam ouvir. Elas não precisam ter consciência do seu pecado, da sua limitação, do seu erro, porque isso elas já têm. Mas elas precisam ser apontadas para Jesus e para a santidade dEle, para a perfeição dEle, para o poder dEle.
E elas precisam entender, se eu tocar nele, eu serei liberto. Se eu tiver um relacionamento com Ele, eu serei livre, eu serei purificado, eu serei curado, eu terei uma nova história, eu não serei mais marginalizado, eu não serei mais frustrado, eu não serei mais derrotado, se eu tocar nele. Que ensinamento precioso que essa mulher nos trouxe, e está escondidinho no texto. A orla das vestes tinha o objetivo de lembrar as pessoas que elas tinham que cumprir a lei, que elas não conseguiam. Quando essa mulher intencionalmente toca na orla das vestes de Jesus, ela acessa o cumprimento da lei em Jesus. Por isso que nós temos na Bíblia registrado, o fim da lei é Cristo. Não porque a lei acabou, mas porque Jesus cumpriu. E quando nós acessamos Ele, nós cumprimos a lei por causa dEle, porque Ele cumpriu. Ela, quando então acessa, quando ela pensa em tocar na hora das vezes de Jesus, ela não está pensando na capacidade que ela tem de cumprir a lei, mas ela entende que o cumprimento da lei de Jesus é suficiente para transformar a vida dela. O tema da minha mensagem, eu vou dizer aqui, não disse no começo, é: Jesus fez por nós aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer. Ou Jesus fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer. Querido, você tem procurado fazer tudo certo, mas volta e meia você percebe que você não consegue, que você está falhando. E aí você olha para você mesmo e você se acha não merecedor de receber o favor de Deus. Tire os olhos daí, pare de olhar para você. Pare de olhar para a orla das suas vestes e comece a olhar para as orlas da veste de Jesus. Elas são suficientes, Jesus é suficiente para transformar a sua vida. Porque quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas falhas, eu me condeno. E quando eu me condeno, eu não consigo receber o favor dEle. Mas quando eu olho para Ele, para a justiça dEle, e eu sei que Ele é poderoso para fazer mais do que eu possa pedir, pensar ou imaginar, e eu entendo que é só por causa dEle, não por causa de mim, aí sim eu me abro para o favor de Deus sobre a minha vida. Queridos, meu último ponto, que eu gostaria de destacar rapidamente com vocês, é o seguinte: muitos tocaram Jesus, mas apenas aquela mulher acessou o poder dele. Você pode ver nessa cena, Jesus sendo comprimido, apertado, as pessoas tentando encostar nele, mas apenas aquela mulher conseguiu acessar o poder dele. Por quê? Eu gostaria que você tivesse a consciência de que Jesus está neste lugar. E muitas vezes nós não experimentamos o poder dele. Nós não experimentamos o poder da sua presença porque nós estamos olhando para as nossas imperfeições. Aquela mulher desistiu de olhar para si. Ela decidiu olhar para a perfeição de Jesus. E foi por esta razão, por enxergar somente o mérito dele, a justiça dele, a dignidade dele, a santidade dele, a obra dele, como suficiente, perfeita e completa para transformar a vida dela. Por isso ela acessou o poder que havia na vida dele. Enquanto nós tantas vezes ficamos olhando para nós, olhando para a minha falha, para o meu erro, porque hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, essa semana foi assim, e eu não sou perfeito, e eu não consigo, por olhar demais para nós mesmos, é que mesmo estando na presença dele, não acessamos o seu poder. Mas essa mulher nos ensina isso. Precisamos aprender, queridos, em primeiro lugar, para aplicar nas nossas vidas, não ficar olhando para as nossas imperfeições, mas olhar para a perfeição dele. E agora nós precisamos aprender isso e compartilhar essas boas notícias. Que experimentamos o amor que existe e o poder que existe em Cristo, não quando nós colocamos os nossos olhos nas nossas imperfeições, mas quando aprendemos a olhar exclusivamente para a perfeição dele e saber que isso é suficiente. Queridos, vamos evangelizar. Vamos apresentar o amor de Deus. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Mas vamos falar daquele que é completamente capaz, suficientemente capaz. A obra dele é perfeita para cobrir multidão de pecados.
e dizer para cada pessoa: não importa aquilo que você fez, importa o que Jesus faz. Ou deixa eu ajustar o tempo verbal: não importa aquilo que você está fazendo, importa aquilo que Jesus já fez. A obra dele é perfeita, a obra dele é completa, a obra dele é maravilhosa, a obra dele libertou, colocou à disposição de libertação e salvação para toda a humanidade. E por que as pessoas não acessam isso? Se é tão simples, se é só receber a obra de Cristo Jesus, receber a santidade dele como suficiente para transformar a minha vida, se isso é simples desse jeito, por que as pessoas não recebem isso? Porque nós ainda temos mostrado Jesus de uma forma diferente do que ele de fato é. Nós ainda apresentamos um Jesus sisudo, ranzinza, cobrador e apontador de dedo. Esse não é Jesus. Jesus é aquele que achou que eu e você éramos dignos da morte dele. E ele entregou a sua vida para transformar a minha e você, para quitar a minha e a sua dívida, porque sabia que a gente não conseguia. Por isso, com a mesma compaixão que Jesus olhou aquela mulher naquele momento, ele olha para a minha vida, ele olha para a sua vida, e olha a vida de qualquer pessoa. E eu e você temos esta mensagem, eu e você carregamos essa verdade. É papel meu e seu falar do Evangelho, das boas novas. E essas são as boas novas. A santidade dele é suficiente. A perfeição dele é suficiente. O poder dele é suficiente. A obra dele é suficiente. Leve essa verdade para a sua vida. Compartilhe Jesus como ele de fato é. Perfeito por ele, por mim, por você e por qualquer pessoa que aceitar esta verdade. E esta verdade salvará a qualquer um. Você recebe essa palavra no seu coração? Ela abençoa a sua vida? Você entende que agora você é um fiel depositário dessa mensagem que transforma a vida das outras pessoas? Vamos apresentar. Evangelizar o que, queridos? Evangelizar nada mais é do que amar. Eu e você não salvamos ninguém, quem salva é Jesus. Mas nós, quando amamos as pessoas, apresentamos Jesus para a vida delas. E aí, elas vão ter um encontro que vai levantar o paralítico, vai curar o surdo, vai curar o cego, vai mudar o destino, vai acabar com as limitações, vai quitar as dívidas, vai curar, vai libertar, transformará derrotados em vitoriosos. Depressivos passarão a chorar de rir. Condenados serão justificados. Histórias e destinos eternos serão transformados quando eu e você compartilharmos a verdade das boas novas e quem é Jesus. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar, cada passo seu.